A grande questão agora, ouvintes, é a seguinte: o Natal tem sido, em sua celebração e essência, Natal de Jesus de Nazaré ou Natal do consumismo? Ou Natal do comércio? Ou Natal das luzes? Ou Natal dos homens? Ou Natal das trocas de presentes que não fazem mal ou males a ninguém, mas que acaba sufocando até o verdadeiro sentido desse dia especial para a humanidade. Quando eu falo dia especial, eu estou me referindo aqui ao único nascimento que aconteceu nessa terra, que dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. E é uma coisa até curiosa, nós não vemos assim na Bíblia nada marcando tipo período antes de Davi e depois de Davi, período antes de Salomão e depois de Salomão, período antes de João Batista e depois de João Batista. Mas o mundo inteiro é conduzido por essa dinâmica. 2021 DC, depois de Cristo. Então, esse Cristo que será celebrado no sábado que vem, dia 25, na nova semana que entra amanhã, certamente, realmente merece crédito, merece atenção e merece ser muito mais focado. Daí, no meio de tantas passagens sagradas que tratam do nascimento de Jesus de Nazaré, eu escolhi um texto paulino que está em Filipenses, capítulo 2, apenas do verso de número 5 ao verso 11, 5 a 11, que nos dizem o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se eu pudesse fazer uma adaptação, eu colocaria assim: seja a atitude de vocês, brasileiros, raça humana, na celebração do Natal de Jesus de Nazaré, em 25 de dezembro do ano 2021, a mesma do celebrante, a mesma do aniversariante. E qual foi a atitude dele, segundo o apóstolo Paulo? E ele continua: que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Jesus. Pequenos destaques nesse texto, no contexto do Natal do ano 2021, são os seguintes. No versículo de número 6, Paulo declara que Jesus era Deus. Ele fazia parte da Santíssima Trindade, faz parte dela e o fará para sempre. Deus não desmembrou-se no sentido radical e final, quando a segunda pessoa da Trindade deixou de ser Deus, deixou de ser igual a Deus, para vir a esse mundo como ser humano. Esse destaque é interessante para a gente perceber como é que o Natal de Jesus Cristo é muito mais do que o nascimento de um bebê em Belém, na terra chamada Palestina. Toda a festa maior começou no céu.
Aliás, quando ele nasceu, quem cantou primeiro foram os anjos. Exatamente, eu até separei Querubins, aqui para... serafins, não é? Não foram os pastores, não, eles vieram depois. Verdade, A festa toda começou lá em cima, porque aqui embaixo não tinha festa, não. Todo mundo estava perdido, desgarrado, não sabia a que agarrar-se. E aí Paulo diz aqui que ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, ou seja, ficar nisso só e que nós nos virássemos para cá entregues a Satanás. Então a doutrina da salvação está presente no contexto eterno, de lá para cá e não daqui para lá. Outro destaque, versículo de número 7, Filipenses 2, 7. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Na verdade, faltavam servos aqui. Não tinham muitos servos, tinha alguns. E é interessante que nenhum daqueles servos que estavam aqui serviu para morrer pelos outros servos perdidos. Teve que vir um servo de fora, e um servo de cima, e um servo membro da Trindade Divina, e um servo celestial para ensinar os que estavam aqui como terráqueos. O que significa ser servo? O que significa essa posição de prestar serviço ou de ajudar sem esperar nada em troca? Essa parte do Natal aqui, ela é tremenda. Ela até se mistura um pouco com a troca de presentes que fazemos. Mas se dermos presentes e se recebermos presentes sem pensarmos no super presente que recebemos, sem reflexão, vira uma coisa simplesmente comercial, de calendário, de religião, e aí no dia 26 volta tudo como dantes no quartel de Abrantes, como diz a frase típica e popular. Então ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. E que servo foi Jesus? Jesus Cristo serviu de manhã, de tarde e de noite. Jesus Cristo serviu até àquele que lhe traiu, Judas Iscariotes. Ele serviu até aos fariseus, essênios e outros religiosos de seus dias que queriam pegar no pé e na cabeça dele. Ele os amou, ele os serviu. Ele serviu aos amigos e aos inimigos. Isso está no contexto do Natal, porque Jesus é a pessoa dessa semana. É a pessoa desse mês de dezembro. É a pessoa do dia 25 de dezembro. Mas Paulo foi mais. Ele declara que ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Obediência é o que falta hoje na terra. Falta obediência nos lares. Os filhos não querem obedecer aos pais. Por outro lado, boa parte dos pais também não querem obedecer às leis, às regras e aos princípios da boa conduta e da boa cidadania. Então nós estamos vivendo um momento caótico e crítico na questão da obediência. E é interessante que quando o assunto é seguir a Jesus Cristo, a palavra-chave não é religião. Não é católico, não é batista, não é presbiteriano, não é memorial, não é neopentecostal, não é nada disso. Não é ser muçulmano, budista, confucionista, cristianizado, qualquer termo que se queira usar, mas é ser obediente. Jesus disse isso em sua penúltima fala em Mateus 28, quando ele disse, ensinando aos discípulos que me seguem a obedecer-me, e eu estarei com vocês. Então, Jesus veio como um filho obediente e ele obedeceu de forma dura até a morte. Porque se ele se desviasse da cruz, então a sua obediência seria relativa e não absoluta. Mas Paulo está dizendo ainda que por causa dessa decisão desse Jesus maravilhoso que nasceu, alguém acha que foi no outro dia, para nós não importa, o importante é que ele nasceu. Ele nasceu, não importa em qual dia, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Nasceu? Nasceu. Alguém tem dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Então não importa o dia. A gente celebra no dia 25 de dezembro. Isso veio lá do 4º século, essa data oficial. Mas isso não importa de quando veio, nem quem é que fez isso. O que importa é que ele nasceu com um propósito, que é o propósito da salvação. E aí, entendo assim procedido, diz Paulo aqui, fechando, Deus o exaltou, a primeira pessoa da Trindade. Deus Pai
exaltou o Filho, segunda pessoa da Trindade, no poder do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, à mais alta posição. Isso é tremendo. Jesus Cristo ocupa, assim como ocupou, ocupa hoje, ocupará para sempre, a mais alta opção no comando desse cosmos, desse mundo. Ninguém está nivelado a ele e nem acima dele. Ninguém. Quando falamos ninguém, eu quero dizer que nem Moisés está no nível dele ou acima dele. Nem Salomão está no nível ou acima dele. Nem Maria que o gerou está no nível dele ou acima dele. Nem o apóstolo Pedro ou João, que andaram bem do lado dele, parece até que eram guarda-costas dele, uma à direita dele e outra à esquerda dele, estão no nível dele ou acima dele. Ninguém, mas ninguém, nem Paulo, o maior dos apóstolos que já viveu aqui, está no nível dele ou acima dele. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que Deus o exaltou, não é os exaltaram, mas o exaltou, o escolheu para ter a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, o nome de Jesus é imbatível, é incomparável. Isaías, no capítulo 9:6, diz que seu nome seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ninguém teve até hoje, ninguém terá um nome como o nome de Jesus de Nazaré. Mas o propósito de Deus em ter feito isso, para concluir a reflexão, é esta: para que ao nome de Jesus se dobre, se curve todo joelho, não alguns, mas todo joelho. E aqui não é todo joelho de animais irracionais, não. É todo joelho da raça humana criada à imagem e semelhança de Deus. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, desde quem está sepultado nos mares, nos cemitérios ou vivo agora, deve curvar-se diante desse Senhor maravilhoso. E o verso 11 conclui: e toda língua confesse que Jesus Cristo é mais do que Criador, Ele é Senhor. Glória a Jesus. Ele é mais do que Salvador, Ele é Senhor. Ele é mais do que Mestre, Ele é Senhor. E a glória não é dada a nenhum homem, é dada a Deus, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto 100% natalino, porque ele está 100% focado, pastor, em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia por tudo isso. 100% focado em Jesus Cristo. Pastor Elmiro, os ouvintes, eu creio que alguns dos que estão nos ouvindo pode ter uma compreensão, de repente, até equivocada com relação à questão do Natal. E é importante, assim, o tempo que nós temos aqui é um tempo para a gente falar um pouco sobre isso e, de alguma maneira, quem sabe até esclarecer um pouco melhor essa questão, porque dependendo da forma que as pessoas estudam sobre o Natal, eles acabam, pastor Elmiro, caindo por um extremo a ponto de negar a importância de se comemorar o Natal, porque acaba ligando o Natal a um paganismo e aí chega ao ponto de não devemos, não podemos, isso não tem nada a ver conosco que é cristão e tal. E aqueles que nada estudam sobre o Natal, o que vão receber como Natal é o que está sendo apresentado pelas televisões, pelo mundo, que esse mídia, Natal é materialista, consumista, não tem nada a ver com a essência daquilo que verdadeiramente é o Natal. Então, a primeira coisa é: que festa é esta, né? Que festa é essa? É uma festa cristã, né? Eu penso que os que querem colocar a festa do Natal como uma festa pagã, eles acabam equivocando e muito, porque nós vivemos num mundo onde existem os choques culturais, né, pastor Emílio? Existem choques culturais. Exatamente. Você absorve alguma coisa de outra cultura e tal, mas como você se relaciona com aquilo que você está vivendo é o que é o importante. Então, você mencionou lá no início a questão da data, não importa se Jesus nasceu, o que importa para nós. Então, nós sabemos perfeitamente que a data do dia 25, ela tinha, sim,
anteriormente uma conotação pagã, havia ali uma festa de adoração ao Deus Sol, mas que os cristãos, e aqui nós não vamos entrar em questões qual foi o motivo que levou os cristãos a fazer isso, mas os cristãos começaram a comemorar a festa ou o nascimento de Jesus exatamente nesse mesmo dia, que nós sabemos que não é o dia que Jesus nasceu, mas não importa. O que importa é que o Deus que está sendo homenageado ou cultuado ou adorado no dia 25 não é o Deus Sol pagão, mas é o Deus Sol anunciado pelo profeta Malaquias, para vós que temeis o meu nome, nascerá o Sol da justiça, trazendo salvação e cura. Isso. Não é verdade? Você puxou pastor, bem no contexto lá. O último profeta apontava lá para Mateus e Marcos e Lucas e João, tá? Então a primeira coisa que nós queremos aqui é tirar esse medo, esse receio, essa questão. Porque se nós formos pensar, por exemplo, os primeiros cristãos não comemoravam aniversário de ninguém, não tinha esse costume. Sim. E com o passar do tempo, todos nós comemoramos o nosso aniversário. E não há nenhum... Agora, o que há de cristão em comemorar o aniversário? O cristão, ele deve, sim, alegrar com os que se alegram, ser solidário. Eu acho que essa parte dessa confraternização, isso tem um teor cristão. A gente vê que lá no início tinha a chamada festa ágape, né, que os cristãos reuniam para demonstrar o amor, a fraternidade. Então, eu acho que o ideal está aí, né, naquilo que é o princípio cristão e quem deve ser a figura central. Muito bom, você levantou uma questão pertinente, pastor Wander. Jesus Cristo disse certa feita: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais conhecermos as Escrituras, estudando as Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, os 66 livros canônicos que compõem a palavra sagrada, mais saberemos discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o bem e o mal, entre os extremos. Vale aqui a velha máxima: todo extremo é perigoso. Sim. Se alguém não tem noção do verdadeiro significado do Natal e acha que é comer e beber, dar presentes e receber presentes como a máxima, então ele terá mundanizado uma celebração que, na verdade, tem razão de ser. Se, por outro lado, alguém foge de comer alguma coisa diferente, porque às vezes é interessante essa história de comer coisas diferentes. Tem coisa que só aparece agora. Sim. O tal panetone no passado só aparecia em dezembro, agora aparece o ano inteiro. Eu, por exemplo, sempre que posso, compro um panetone em janeiro, um em fevereiro, um em março, porque eu gosto daquele pão diferente, né? Mas eu não sou tão novo assim. No passado só aparecia em dezembro e a gente comprava. Mas o foco não é o panetone, não é a bebida, não é o arroz, o feijão, não é o pernil, seja lá de que marca for. O foco é o seguinte: você tem que focar no aniversariante. Se você não focar no aniversariante, a coisa fica difícil. Você vai fazer a coisa como se fosse um pagão, como se fosse um mundano, como se fosse alguém perdido, alguém fora do jogo. Exato. Então, cada cristão que está nos ouvindo aqui, cada seguidor de Jesus Cristo precisa saber que a pessoa mais importante no dia 25 de dezembro é o aniversariante. Não são os celebrantes. Nós colocamos o foco nos celebrantes, esquecendo do aniversariante. E no dia 26, tudo perde-se e desaparece, certo? Exatamente. Pastor Elmiro, eu assim, por um período, eu tive assim uma instrução a respeito do Natal e eu acabei assim ficando com um pouco com receio da questão da participação. E às vezes eu evitava, pastor Elmiro, até no dia do Natal ir na casa dos familiares, porque senão eu ia estar ali, eu ia acabar ficando constrangido, tinha que comer alguma coisa naquele dia, aquela coisa podia estar ligado ao paganismo, né? E tal. Só que depois você vai estudando melhor as coisas, você vai vendo que aquele tipo de ensino não tinha, na verdade, um fundamento, né?
E aí você vê que você perde a oportunidade, porque na verdade no dia do Natal você está com a sua família, você está ali junto com seus familiares. Isso é muito importante, mas não somente estar junto com a família, é importante estar junto com a família, mas viver ali um momento cristão com a família, não é verdade? Então, assim, Com certeza. eu confesso aos ouvintes que por um período eu fui um pouco que levado por um ensino assim meio extremista com relação à questão do Natal. Hoje a maturidade vai nos levando, a gente vai estudando e vai percebendo que não há razão para esse medo, esse receio de estar com a família nesse dia, de estar ali demonstrando carinho, afeto, né? Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde as famílias estão assim cada vez mais desestruturadas, mais afastadas uma da outra, não é verdade? O que precisamos fazer, pastor Wander, é darmos glória a Deus no que fazemos todo dia. Nós lemos aqui o texto de Filipenses 2, no verso 11, no final nós lemos: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos glorificar a Deus o Pai em todo o Natal, em todo o dia da vida. E aí eu quero lhe valer também de 1 Coríntios 10, verso 31, que diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Ele está dizendo que o povo de Deus, que a igreja de Deus, precisa glorificar a Deus em todas as celebrações. Inclusive esta que eu chamo de a celebração das celebrações. Porque sem esta, eu não iria celebrar coisa nenhuma. Se Jesus não nascesse, se ele não vivesse, se ele não morresse e se ele não ressuscitasse, estaríamos todos perdidos. É verdade. Iríamos celebrar o quê? A perdição? Então, Natal é celebração, é festa. E se você comer, por favor, não coma demais, porque gula é pecado. Exato. Se beber, não beba demais, porque beber demais também é pecado. Todo extremo é perigoso, mas faça tudo para a glória de Deus. Dentro dessa questão da comida, eu gostaria de ler aqui também um texto, Romanos, capítulo 14, está bem dentro do que você acabou de dizer, 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Então, nós temos que entender que o reino de Deus não está relacionado com a comida, né, com a bebida, essas coisas. Mas a gente tem que ter, na verdade, fome e sede de justiça. Ter esse desejo de viver bem com as pessoas e apresentar esse que é a figura mais importante desse dia, porque a figura mais importante tomou o lugar da figura mais importante, que é Jesus, né? Isso. Mas Jesus é a figura mais importante. Quando se fala em Natal hoje, muitas vezes, fala em Natal, as pessoas pensam logo no presente, as pessoas pensam logo no que vai comer, e alguns, pastor Elmiro e os ouvintes, vão se embriagar no dia da festa de Natal. E veja bem, se você está comemorando o nascimento de Jesus, você deveria pelo menos, se é que a preocupação é somente nesse dia, não deveria ser todos os dias, mas já que nós temos esse dia para comemorar, deveria pensar, veja bem, o que eu estou fazendo aqui está agradando o aniversariante do dia? É verdade. Não é verdade? Se eu estou me embriagando, eu estou de acordo com aquilo que é a vontade do aniversariante, quando eu transformo depois numa festa cheia de bebida alcoólica, muitas vezes uma confusão, uma briga que vem no final, eu agradei o aniversariante do dia com essa festa. Então é importante que quando você tira de cena aquela figura que é a
mais importante, que é Cristo, aí você coloca o que você quer. E aí o Natal já deixa de ser Natal, no nome de Jesus não é glorificado, não é exaltado. Não. E nós temos que ter esse cuidado. Então você que está me ouvindo, pense nisso, né? Eu fico preocupado, pastor Elmiro. Nós temos aí a figura do Papai Noel. Outro dia alguém me questionou sobre essa questão. Eu falei assim, veja bem, tudo bem, deixa a figura aí, não tem problema, as crianças gostam, mas você falar para a criança que é o Papai Noel que está dando o presente, quando na verdade é você e que está dando. É a sua economia que está pagando o presente. E você está mentindo para a criança. Será que o aniversariante do dia está se agradando quando você mente para uma criança dizendo que é o Papai Noel que está trazendo o presente para ela? Será? Mas a fantasia da criança. Mas peraí, Jesus falou que o pai da mentira é Satanás. É Satanás. E no dia do aniversariante, que é Jesus, o dia de você dar glória a Ele, exatamente. você ensina para uma criança. Desvirtua o sentido. Desvirtua. Do presente, inclusive, né? E a gente tem que pensar, refletir sobre essas questões, mas que Jesus seja de fato o centro desse dia, desse Natal. Você que é cristão, participe. Eu acho que você deve participar. Eu acho que nós devemos comemorar o Natal. Como o pastor Emílio falou no início aqui, os anjos festejaram quando anunciaram para os pastores. Alegria plena no céu. Festejaram com alegria. Então, se os anjos festejaram esse dia, por que nós não? É verdade. É verdade. Aleluia. Por que nós assim não? celebremos e assim vamos dizer com autoridade a cada um: Feliz Natal. Amém. Feliz Natal, né? Em nome de Jesus aí, que a bênção de Deus seja abundante nesse dia, que seja um dia de você refletir com a sua casa, com a sua família, pensar que sem Cristo nós não seríamos nada, nós não teríamos o que comemorar, como disse o pastor Elmiro aqui. Sem Cristo, meu irmão, você não teria o que comemorar, porque você estaria condenado, mas Cristo veio justamente para trazer salvação ao mundo, e feliz aquele que entende e entrega de fato a sua vida e rende e dobra os seus joelhos, reconhecendo o senhorio de Cristo. Porque olha, ou você dobra o joelho hoje para a glória de Deus, ou você vai ter que dobrar o joelho em algum dia, até para receber a condenação. Mas o nome de Deus será glorificado de qualquer maneira. Feliz aqueles que dobram hoje, rendendo e reconhecendo: Senhor, eu me entrego a minha vida ao senhorio de Cristo na minha vida. Estamos no tempo da salvação e não do juízo. E não do juízo. É verdade. Né?